Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias e Conexões. E eu quero começar o episódio de hoje agradecendo os feedbacks de vocês, agradecendo o carinho. O episódio está se tornando algo muito gratificante para mim. Afinal de contas, eu gosto de contar história, eu gosto de trazer pessoas aqui que são pessoas importantes, são pessoas que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. E hoje não seria diferente. O episódio de hoje, como eu ouvi algumas pessoas quando eu disse o nome da minha convidada, que é muito especial, o episódio vai ser emocionante. E além de emocionante, ele vai ser transformador. E eu quero começar o episódio de hoje agradecendo muito a presença da minha querida amiga Cláudia. Todo mundo conhece muito a Cláudia como Cláudia da Sussurra. Afinal de contas, Milena, o que é Cláudia da Sussurra? Descobri hoje que o nome é Cláudia Maria Petri. Cláudia, que prazer te receber aqui hoje no Histórias e Conexões. Sua vida é muito corrida. Eu sei que você não para um minuto. A nossa. É verdade. A gente não para. E gostaria que você começasse se apresentando. Quem que é a Cláudia? Meu Deus. Assim, calma. Ai, nós somos tantas em um corpo só. Verdade. Não é? Porque a Cláudia é a mãe, a Cláudia é a namorada, a Cláudia é a empresária, a Cláudia é a estudante, a Cláudia é a professora, a Cláudia faz muitas coisas, né? Então a gente tem muitas faces, assim. E eu acho que essa é uma grande alegria até de estar no teu programa, porque como eu já sabia como que ele estava funcionando nessa leveza, é bacana porque tu faz a gente sair do nosso CNPJ e mostrar todas essas outras faces por trás da Cláudia da Sussurra, né? Porque tem muitos anos já que o meu sobrenome é Sussurra, né? Então, mas eu sou essa mulher bem dinâmica, eu sou muito agitada, gosto de estar fazendo muitas coisas, inclusive hoje às vezes na família, mãe, mas a tua diversão é estar estudando, mãe, a tua diversão é estar trabalhando. E eu digo, gente, mas é tão gostoso, então eu quero assistir um filme que eu tire algum aprendizado dali, eu quero estar com pessoas que me trazem outras oportunidades de aprendizado. Então, é uma eterna aprendiz. Eu acho que se fosse para resumir, assim, batalhadora e uma eterna aprendiz. Olha! Você viu? Que uau! E eu conheci a Cláudia, né? Como vocês já sabem, eu já tive a oportunidade de contar em alguns episódios. Não sou de Joinville e a Sussurra foi... eu conheci, né? A Cláudia através da Sussurra. Então, algumas amigas comentaram, Milena, você tem que conhecer. Coincidentemente, eu trabalhava muito perto da Sussurra. E quando eu cheguei, eu fui muito bem recebida. Porque nós, mulheres, naturalmente, a gente acaba tendo alguns tabus, né, Cláudia? Principalmente vários. Quando a gente fala sobre sexualidade, quando a gente fala sobre conhecer o nosso corpo, sobre proporcionar e receber prazer. E lá na Sussurra, eu me senti tão abraçada que eu comecei na Sussurra toda semana. Por quê? Além de me sentir bem no espaço, que é muito gostoso, eu ia na Sussurra para conversar. Né? As meninas que trabalhavam lá, elas me deixavam tão à vontade e depois eu me conectei com você e a gente, né, foi criando essa amizade que eu levei as minhas amigas lá recentemente. A gente fez um encontro tão gostoso, foi um encontro leve, né? Para algumas foi algo assim transformador. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque naquele bate-papo que a gente teve foi tão legal, porque uma das frases que você falou e que me marcou foi: primeiro você precisa se conhecer. Se você não se conhece, primeiro descobre quem você é, descobre o seu corpo e a partir disso aí a sua vida vai mudar. E foi assim pra mim algo que ficou aquela semente, eu falava, realmente, a Cláudia, ela tem o borogodó e ela ensina a gente aprende, a gente compartilha. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, como é essa questão do autoconhecimento. Então, esse foi o meu processo de aprendizado, né? Então, hoje, quando eu posso estar educando para essa sexualidade positiva, eu trago muito da minha experiência também como mulher, não é? Então, quando eu falo que a gente precisa começar com esse autoconhecimento para depois expandir, é porque senão a gente vai para uma relação e eu estou com o outro e eu também não me conheço, se nem eu me conheço, quem dirá o outro entender como esse corpo aqui funciona. E é interessante porque a sexualidade,
ela vai te dando uma potência que todas nós temos, não é? Talvez por isso, há um tempo atrás, quando se falava que um homem não conseguia ter ereção, esse homem ali era impotente. Então, se a gente pensar nessa impotência, que é um termo que hoje a gente não usa mais, mas se a gente lembrar dessa palavra impotência, a gente pode dizer que uma mulher que também não se conhece, uma mulher que também não sabe se dar prazer, ela também é impotente. E o que eu aprendi na minha vida foi, quanto mais eu me conhecia, quanto mais eu me tornava potente, mais eu expandia para esses outros aspectos. Para os relacionamentos, para a família, no trabalho, nessa autoconfiança, nessa autoestima que a gente vai criando. E este é um aprendizado muito pouco falado socialmente. Muito pouco falado, né? Que a mulher tem que se conhecer, quanto mais ela se conhece, melhor ela vai estar dentro do relacionamento, melhor ela vai estar bem consigo mesmo para se oferecer para sua família. É aquilo, é cuidar de quem cuida. Não é? E isso é um assunto muito pouco falado socialmente. Nossa, o quanto é forte, né? Muito. E o quanto isso muda o autoconhecimento, ele muda a mulher, ele muda o meio ao qual ela está inserida. Sim. Ela muda a relação familiar, né? Porque muitas vezes a gente não quer falar com o parceiro, porque não se conhece. E isso é muito legal. E para você, Cláudia, dando já um spoiler da vida da Cláudia, que eu já conheço um pouco, a Cláudia, ela já comentou, a Cláudia é mãe, a Cláudia é namorada. E como é que foi essa sua relação com os seus filhos, né? Eu sei um pouco do seu primeiro relacionamento, ao qual você deu aquela mudada, transformou a sua vida. Como foi para os seus filhos trabalhar, ter o seu negócio, a Sussurra, falar sobre sexualidade? Isso foi algo normal para você, tranquilo? Para mim, sim. Para eles, eu acho que foi uma adaptação. E teve fases. Teve fases em que eles não gostavam muito, quando eles eram um pouco menores. Já na adolescência, eles achavam o máximo. Imagino. Né? Achavam incrível, assim. E aí eu era também aquela mãe que conversava sobre tudo. E os meus filhos traziam, principalmente a minha filha, Laura, trazia as dúvidas das coleguinhas para casa, para a gente conversar, para poder levar para o grupinho de volta. Mas foi para eles um aprendizado. Até porque uma mulher trabalhar na área da sexualidade ou trabalhar com uma boutique sensual é uma quebra de tabu. Muito. Não é? Porque é um mercado muito masculinizado. E é um mercado que se tem muito esse olhar só para uma coisa meio oba-oba, assim. Só para a prática sexual e tal. E quando eu idealizei a Sussurra, eu vim com essa mente da questão de... Não, na verdade, deixa eu me corrigir, porque quando eu montei a Sussurra, eu não vim com essa mente, não. Isso foi algo que eu fui aprendendo. Quando eu montei a Sussurra, era sobrevivência. Eu tinha pouco tempo de divorciada, eu adorava esse mercado, Joinville não tinha, eu já era empreendedora, eu já era empresária, eu tinha 2 operações em shopping. E aí, quando eu viajava para fazer algumas feiras, eu visitava essas boutiques sensuais em outras cidades. E aí eu falei, cara, aí é aquela coisinha da empreendedora, né? Não tem nada parecido em Joinville. Eu vou começar a estudar esse mercado para eu montar a loja. E aí, nesse estudo, que era uma coisa de um mercado que eu gostava, via que Joinville não tinha, e aí nisso eu já estava equilibrando ali o processo de divórcio no meu primeiro relacionamento. Enfim, me divorciei e logo em seguida eu montei a Sussurra. E quando eu montei, era sobrevivência. Por quê? Porque é para pagar boleto. Entendi. E eu pensava assim, eu falava, gente, eu não tenho pai rico, eu não tenho pensão de marido, tipo, esse negócio não tem opção de dar errado. Eu preciso dar conta. Vai ter que dar certo esse negócio aqui. E aí é muito bacana porque eu saí de uma estrutura da Imaginário. Vendia porta-retrato e caneca. Uau, Cláudia! Essa nem eu sabia. Eu tinha multimarcas da Imaginário. Então eu vendia porta-retrato e caneca. Saí da venda de porta-retrato e caneca para vender brinquedos eróticos e cosméticos. Então assim, né? Quando eu montei a Sussurra, eu tinha uma loja ainda, estava com a operação dessa loja. E aí a Sussurra, ela me trouxe um universo que eu não conhecia. Aí eu ficava muito na operação, né? Hoje eu praticamente não fico, mas eu ficava muito atendendo mesmo os clientes. E era só eu e mais uma colaboradora. E aí as mulheres chegavam e falavam, eu tenho dor na relação. Eu pensava, dor na relação? Tipo, mas não é normal ter dor na relação. E tu traz muito pra tua experiência, né? Porque era só o que eu tinha, porque eu não estudava sexualidade ainda.
Aí outra, eu tenho dificuldade de ter um orgasmo. A outra, o que eu posso fazer porque eu descobri que meu marido está traindo. E aí outra vinha com outra, e eu falava, gente, calma aí, como assim? E em muitas situações eu via que não era o meu produto que resolvia o problema daquela mulher que estava me procurando, ou daquele homem que me procurava. Aí eu falava, gente, eu vou ter que estudar, porque não é o meu produto que atende. Inclusive, Milena, é bem engraçado, porque quando eu montei a Sussurra, eu achei que logo em seguida a gente ia falir, eu ia falir. Porque quando eu apresentava alguma coisa para uma mulher solteira, o que eu escutava era assim, Cláudia, eu nem tenho ninguém, eu nem tenho parceiro, vou brincar com quem? Olha. Quando eu falava, tá, beleza, né? Não quer brincar, não vai brincar. Aí eu chegava para casada, falava, olha, tem isso aqui e tal. Cláudia, para que se eu tenho meu marido? Eu falava, gente, vai fechar isso a lojinha vai fechar. Não tem um público, né? Não, eu falei, a solteira não quer, a casada não precisa. E aí eu pensei, eu vou estudar sexualidade, porque agora eu entendi que não é produto que vai resolver esse problema. E aí, eu sempre fui muito, assim, desenvolta, porque desde muito cedo eu fiquei no comércio com os meus pais. Né? Com 6, 7 anos, eu já trabalhava no caixa do comércio dos meus pais. Nossa. Então, a minha infância, né, que hoje daria para processá-los, né, trabalho infantil, mas naquela época meus pais pensavam, não, melhor a criança trabalhar do que dar trabalho. Criança que trabalha não dá trabalho. Tem os prós e contras, claro, a gente sabe de todos os prejuízos também de não ter tido essa infância, mas enfim. Então, quando eu montei a Sussurra, eu ficava pensando, gente, o que eu faço? E aí, quando eu comecei a pensar em estudar, eu pensava, era dinheiro, eu estava na época de pagar boleto ainda, sem ajuda nenhuma. E aí eu pensei, tá, eu vou fazer aquele congresso, mas eu vou ter que, o investimento do congresso, eu vou ter que tirar em marketing. Eu falava, vou jogar isso aqui na conta do marketing. Então, o que eu, de uma forma muito intuitiva, fazia? Eu pegava, ligava nas TVs, ligava nas rádios, falava, olha, estou indo participar de um congresso, vocês não querem uma pauta sobre isso? Olha, que interessante. E aí eu comecei a ser aquela pessoa que estudava e era a pessoa que daqui a pouco aparecia na televisão falando sobre alguma coisa, sobre aquilo que eu tinha aprendido. E aí eu comecei a ter essa imagem da Cláudia da Sussurra, que vamos chamar para uma conversa, vamos chamar para um bate-papo, vamos falar sobre sexualidade. Aí eu comecei a fazer essas reuniões dentro da loja. Milena, tu foi recente na Sussurra atual, que a sala é uma sala, não é grande, mas ela é boa. Na primeira Sussurra era assim, era uma rodinha de 6 cadeirinhas de plástico. Olha. Não era cadeira com assento, era banqueta, porque banqueta usa menos espaço, né? Verdade. Então ficava 6 mulheres assim, praticamente uma de frente para outra, e eu demonstrava os brinquedos, falava dos benefícios, como que era bom para a saúde. Porque qual que era o objetivo? Eu trazer mulher para a Sussurra para conhecer a loja, porque para começar a desmistificar. Com certeza. Não é? Foi indo assim. Nossa, que interessante. Foi indo assim. Que bacana. E como é que chegou no nome Sussurra? De onde que você teve essa ideia? Porque é muito interessante, chama atenção, prende atenção. Sim. A primeira vez que eu ouvi Sussurra, eu falei, nossa, que interessante. E de onde que você teve a ideia do nome? Então, nada demais, gente. Absolutamente nada demais. Não teve pesquisa de marca, não é? Porque às vezes quando você empreende... E certamente vão passar muitos empresários e empresárias por aqui, né? Eles passaram por esse processo, fazer um estudo de marca, verificar qual a necessidade né, dessa loja numa cidade, onde colocar, fazer todo um estudo. Gente, não teve estudo nenhum. O estudo era eu. Sussurra foi assim, eu fiquei praticamente 5 anos antes de abrir a Sussurra, só estudando o mercado. E aí eu descobri a Lelo, que Lelo é marca líder no mercado mundial até hoje. E são produtos que têm um valor considerável, um valor agregado, é um produto incrível que paga-se cada centavo por ele. Mas não era nem do meu conhecimento, imagina, a Joinville nunca nem tinha visto algo parecido. E junto com esses produtos da Lelo, que são os massageadores pessoais, eles tinham um catálogo de roupas, que era um catálogo de roupas com seda, com botões de pérola, e o nome da coleção era Sussurra. Gente! Aí eu lá conversando e conhecendo, daqui a pouco eu olho Sussurra. Aí eu falei, gente, que nome bom. E levei sorte porque eles não tinham registrado, né? Então eu peguei aquele nome Sussurra e falei, minha loja vai se chamar Sussurra. Gente, que interessante. Olha só, economizei um monte, não precisei nem... E o nome que deu super certo.
Que bacana. Que olha para mim. Como eu comentei, primeira vez que eu ouvi, o nome fixou. É lindo, e é legal, muito. porque todo mundo fala sussurro, sussurro. Todo mundo já sabe onde é. É uma loja incrível. O espaço, como eu já disse, eu sou suspeita para falar. É gostoso, é aconchegante. Eu já participei de várias palestras lá. Recomendo. Quem ainda não conhece a Cláudia, daqui a pouco vai deixar o Instagram aqui para que vocês possam conhecer. Quem é de Joinville, com certeza conhece. E você, Cláudia, você é uma mulher muito batalhadora, você é uma mulher muito determinada, você tem uma energia muito forte, né? Nós somos muito parecidas, a gente não gosta de ter a vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Com a gente não funciona, né? A gente estabelece uma meta e vai. Vambora. Você como empreendedora, acredito que não foi fácil. Você passou por momentos que com certeza te impulsionaram, algumas vezes você deve ter parado para pensar ai meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou? Como é que foi essa sua jornada no começo como empreendedora? Até porque muitos dos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, são empreendedores. E o que você pode contar da sua jornada que você vivenciou e que você vivencia? Afinal de contas, a gente tem estabilidade de mercado, a gente tem vários fatores que o empreendedor precisa analisar. O que você pode contar um pouco da sua jornada e que você destaca, que você fala, nossa, Milena, eu olhando lá para trás, esse ponto aqui na minha jornada de ser empreendedora foi fantástico. Então, eu sempre, como eu tinha os meus pais, que eles eram comerciantes, mas meus pais tinham aquele comércio, um mercadinho pequenininho no bairro de secos e molhados, assim. Mas era a minha realidade, porque os meus pais, quando eu era muito pequena, eles trabalhavam nas grandes empresas da cidade. E depois eles montaram o próprio comércio. Então, eu cresci num comércio. Quando a minha irmã tinha 17 e eu 16, meus pais decidiram morar na praia. Olha. Então, o comércio que era dos meus pais se tornou meu e da minha irmã. Mas com 16, 17 anos, a gente não tinha aquela consciência. Nossa, agora a gente é empresária. Não, né? Mas a gente tocava o mercado, a gente comprava, a gente pagava as contas, a gente sabia o que... Ou a gente gerenciava aquilo que era antes dos meus pais. Então, eu comecei muito cedo nessa questão do empreendedorismo, assim. Só que, novamente, de uma forma muito intuitiva. Sem estudar sobre, sem saber muita coisa. Era aquela coisinha lá atrás mesmo, com 16 anos, era no caderninho, né, o que tem para pagar, o que não tem, quanto que vai entrar. Era desse jeito. E eu acho que eu fui, ao longo da minha vida, aceitando os movimentos que a minha vida ia dando, assim. Porque daí depois eu saí daquilo dali, aí eu fiquei um tempo casada. Quando eu era casada, eu já tinha empresa de estética. Olha. Eu já tinha uma estética em Joinville. Aí quando a gente decidiu ter filhos, eu quis parar um tempo de trabalhar. Então eu vendi a estética para ser mãe, porque esse era meu grande sonho. Nunca fiquei só nesse papel de mãe, porque daí eu comecei a colaborar no financeiro da empresa do ex-marido, mas aí eu tinha mais flexibilidade com filhos, essas coisas todas, então aproveitei esse tempo. E não deu assim tanto tempo também, eu já comecei a ficar inquieta, porque vamos pensar em alguma coisa, deixa eu começar a fazer alguma coisa. E aí, novamente, lá vou eu para grandes feiras e via Imaginário com uma porta aberta em Joinville. Falei, opa, é isso que eu quero, vou trazer essa operação para cá. E como não era franquia, não era uma operação cara. Né? Não tinha os custos de uma franquia. Como em Joinville, na época, não tinha franquia, eu podia ser multimarca. Então, a minha loja era praticamente uma Imaginário, só que não tinha o nome da Imaginário, mas muita gente olhava, é Imaginário. Tá? Então, aí eu comecei a ter essa empresa. E aí já teve todo esse processo, daqui a pouco que foi acontecendo e veio para a Sussurra. Então, eu fui estudar, eu fui aprender a empreender. Não, na verdade, empreender eu já empreendia, mas eu fui aprender a gerenciar efetivamente uma empresa nessa fase da Imaginário. Ai, que legal. Porque daí a Imaginário me pegava pela mão e eu lembro até hoje, eu fiz uma reunião, gente, tem coisa assim que é cômico, né? Que bom estar aqui para lembrar. Eu fiz uma reunião que a menina disse assim, Cláudia, qual é o ticket médio? E aí, o ticket médio. Assim, tu faz cara de paisagem, né? Tipo, eu até sei, mas não sabia. Qual é o PA? Olha. E eu falava, gente, PA. Hoje, para mim, PA já é outra coisa. Mas na época, eu falava, gente, PA. Então, o que era muito comum para o varejo, eu não sabia. Mas eu estava no varejo. Então, eu não sabia o que era ticket médio, não sabia o que era PA, que era peça por atendimento. Então, coisas que o varejo, tu consegue estruturar uma operação, eu estava só no
no instintivo, Entendi. aquela coisinha simples ali. Então, na Imaginário, eu fui aprender sobre visual merchandising, eu fui aprender sobre várias coisas. E aí, quando eu montei a Sussurra, eu já estava melhor preparada em termos de conhecimento para tocar uma operação de varejo. Porque varejo é muito diferente de qualquer outra coisa. Eu imagino. Né? Indústria é uma pegada, varejo é muito ágil, muito rápido, e cada vez mais veloz. Né? As ações que antes a gente conseguia planejar, às vezes de uma semana para outra, tu tira uma cartada para fazer alguma operação. Então, foi assim. Eu não consigo dizer, eu não entendo que eu tive alguma dificuldade de dizer, puxa, aqui eu tentei desistir, aqui, não é? Até mesmo com a Sussurra, eu lembro que quando eu montei, era muito comum as pessoas me perguntarem, Cláudia, mas como é que tu montou essa loja? E eu falava, mas por quê? Não, porque montar essa loja em Joinville, né? Ou seja, vender isso em Joinville, como é que tu chegou nisso, né? Eu falei, gente, não tinha? Né? Aí, às vezes eu pensava, cara, hoje ainda eu penso, talvez se eu tivesse feito um estudo na cidade, ter escutado outras pessoas, talvez eu não teria aberto a Sussurra. Olha. Mas, portas abertas, vamos lá. Né? Inclusive, quando eu montei, a primeira Sussurra, ela foi num espaço que era uma loja de semijoias. Não era no endereço que é hoje? Não, era na Fernando de Noronha, era próximo. Eu sempre fiquei muito na região ali. Era próximo, mas era uma loja de semijoias. E eu entrei na loja, eu falei, gente, é isso. O que eu preciso tá aqui. Que bacana. Não mudei nada porque também não tinha dinheiro para mudar. Então eu pegava aqueles nichos onde tava uma pulseira, um anel e eu colocava um brinquedo. Pegava isso daqui e colocava os cosméticos Então a loja, ela ficou muito bonita desde sempre. Ela ficou muito elegante desde sempre, né? E conversava muito com o meu objetivo na Sussurra. E então na Sussurra é onde eu mais encontrei esse questionamento. Porque outras operações, nunca ninguém me perguntou por que eu decidi montar. A Sussurra, sim. Olha que interessante, né? A Sussurra, mas de onde que surgiu essa ideia? Eu falei, gente, sei lá, não tinha. E tá aí. Sussurra já tá com quantos anos, Cláudia? 14. Meu Deus, 14 anos. Já é uma adolescente? Sim. 14 anos. E com certeza transformando vidas, né? Sim. Porque não é só a Sussurra. Quando, né, as suas palestras, eu já comprei cursos da Cláudia. O meu marido, antes de me conhecer, já frequentava a Sussurra. E a gente, quando chegou, né, a essa conversa, ele também foi pela mesma linha de se conhecer, para conhecer a parceira. E isso é muito legal. Por quê? Porque você agrega pessoas. A pessoa, ela tem um magnetismo na loja, como eu comentei, que é um magnetismo positivo. Porque eu lembro, quando eu frequentava a Sussurra antes da pandemia, a gente acabava tendo contato com outras mulheres, fazia amizade ali dentro da loja e cada tema que você levava era muito gostoso, porque você reencontrava pessoas, você reencontrava, refazia amizades ali, reforçava laços e isso é muito legal. E mesmo tudo, com a pandemia, tudo que aconteceu, levar as pessoas ali, né, como eu levei o meu grupo de amigas, aquela chama que de repente estava ali guardadinha já realça, né? Sim. E é um lugar lindo, é um lugar chique, né? A gente que passa ali, eu passo sempre ali na porta, eu vejo algum ponto e falo, opa, tá na hora de voltar para sempre sentir ter esse cuidado que a gente tem na Sussurra. E resgatando a Cláudia mãe, né? Porque nós somos, como você comentou, várias dentro de uma só. Sim. O seu pequeno, que já não é mais pequeno. Não, 21 anos. 21. Vai fazer 22. Olha, para você ver. Não está morando mais em Joinville. Não. Como é que foi para você, Cláudia, seu filho não estar mais por aqui? Foi ótimo, gente. Foi ótimo. Tipo, não sei por quê, né? É ótimo. É ótimo porque é que eu comecei a criá-los sozinhos quando eles tinham 5 e 6 anos. Não é? Eu como mãe, assim, naquela fase lá de ter que pagar boleto, eu pegava eles na escola, eu voltava para a Sussurra, eu tinha atividade para fazer, eu colocava os dois no provador, fechava a cortina e falava, vocês ficam aqui, olha, não faz barulho. Porque eu não tinha tempo hábil de ir para casa e voltar para fazer a palestra, então tinha momentos em que eu tinha que, aqui mesmo, claro. vai ficar aqui. Então, eu sempre fui educando eles, e não muito diferente de ti, por isso que a gente também é tão parecida, né?
vai. Quer fazer o teu Nescau, tá lá o copo, o leite, o Nescau, pega aqui e faz. Então, eles foram crescendo muito independentes. Não tenho dúvida nenhuma de que isso hoje repercute também no psicológico deles, porque também faltou. Mas, gente, não adianta carregar culpa. Era o que dava por um momento, tipo, porque... Não, eu não tenho esses pensamentos, não. Era o que dava por um momento. Então, quando ele saiu, eu fiquei muito feliz, até porque ele está fazendo medicina, que é um curso mega concorrido. Era o sonho dele, Era o sonho dele, então assim, tá lá, tá ótimo, sei que tá bem, a gente conversa quase que diariamente, né? Não falta nada, tá bem instalado. Eu digo, pronto, é isso. E não tem algo que nos dê mais orgulho do que olhar para os nossos filhos e entender, cara, olha onde tá. E outra, né? Quando a gente olha o nosso filho bem, isso reflete para nós de novo. Demais. Porque assim, cara, olha que mãe foda que você foi também. Olha que tentaram dificultar o processo, mas olha onde tu chegou. Então, isso é uma coisa que me arrepia, isso é uma coisa que emociona. Porque tu diz, cara, eu não tinha nada, teoricamente, para dar certo. Porque chegou um momento, eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. E eu acho incrível trazer isso. Esses dias eu estava com um grupo bem pequeno e eu falei, gente, eu tive uma fase que eu troquei ponto do posto Ipiranga para colocar combustível no carro. Porque era isso, não tinha dinheiro. Então eu pegava, deixa eu pegar esses pontinhos aqui, coloque isso daqui de combustível no meu carro. Então é bacana que a gente não esqueça de onde a gente veio. E por isso também que a gente é tão forte. É verdade. Assim, gente, tem gente que fala assim, com filho é mais difícil, né? Eu digo assim, não, com filho é mais fácil. Porque a gente tem um foco. Total. Que assim, sai da frente, sai verdade. que eu vou. É verdade. Sai que não é só eu. Eu tenho 2 filhos aqui junto comigo. E aí a gente olha hoje essa projeção assim como mãe, né? Por exemplo, a Laura tá comigo, a Laura hoje tá à frente da Sussurra. Então, cada um tem o seu... tem o seu jeito diferente de ser, né? A Laura sempre foi mais espontânea, foi mais negociadora desde pequena, né? Então, hoje ela faz psicologia, que é um curso também que pode abrir muitas portas para ela, mas ela também está na Sussurra, porque... como mãe, eu adoraria que alguém tocasse isso. Claro, com certeza. Não é porque tá ali e tá ótimo e vamos em frente, né? Mas, assim, o fato do meu filho estar longe, eu digo, gente, é bom para ele, porque traz todo um crescimento, não é? E para mim, eu digo, tá ótimo. É amadurecimento, né? Total. O meu filho, quando voltou para Belo Horizonte, né? Claro, o coração de mãe fica apertado, né? A saudade, afinal de contas, estava ali sempre com a gente. Mas eu percebo o quanto ele amadureceu, o quanto ele cresceu para a tomada de decisão. É isso mesmo, muitas vezes a gente não tem tempo. Eu já tenho que fazer isso aqui, eu já tenho que despachar. E é bom porque eles são criados para o mundo. Sim. Afinal de contas, a gente não sabe que horas que termina, né? Exatamente. A nossa vida, a nossa história, a gente precisa pensar em criá-los para o mundo, porque se amanhã eu não estiver mais aqui, a semente já está plantada, a árvore já está crescendo e daqui a pouco ela vai dar frutos. E como é que foi a referência dos seus pais, Cláudia, para você? Você comentou um pouco que seus pais, né, já empreendiam desde sempre, desde que você começou muito cedo. Como é que foi o exemplo do seu pai e da sua mãe para você? Então, minha mãe foi aquela mulher que ela encabeçava a família. Assim. Ela que direcionava. Quase uma troca de papéis, assim, na sociedade, principalmente para a época, né? Minha mãe encabeçava, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, vamos construir aqui, vamos fazer não sei o quê. E o meu pai, de uma forma muito inteligente, acompanhava. Né? Porque os dois juntos construíram muitas coisas. Mas tinha ali uma cabeça, uma mente pensante da minha mãe muito latente. Então, eu tenho muito dos dois. Porque eu sou agitada como minha mãe, eu sou resolutiva como minha mãe, eu vamos em frente, vamos fazer. Mas da mesma forma, a hora que eu deito no meu colchão, eu desligo como meu pai. Olha! Eu fico tranquila, eu viajo de férias. Se pegar fogo, avisem, mas antes liga pro seguro, já dá andamento nas coisas. Mas eu consigo desligar. Né? A minha mãe não, a minha mãe era aquela mulher que ela ficava muito... eu sempre vi minha mãe muito agitada e sempre tomando remédio para dar uma relaxada, para conseguir dormir e tal. Né? E isso é uma coisa que hoje, às vezes, eu penso. Eu digo, tá, será que não tá demais? Será que não tá na hora de tirar o pé do acelerador? Sim. Será que eu vou conseguir desacelerar? Porque, às vezes, até para quem tá do nosso lado, até para o nosso parceiro é difícil a gente é muito acelerada. Sim. Né? Porque
dá pra relaxar um pouquinho, não é? Mas aí eu tenho muito dos dois, assim, porque o exemplo que eles me deram é isso. Meu pai é muito gente boa, meu pai não se mete na vida de ninguém, não entra em polêmica, não... Se você tá feliz, tá ótimo, não importa com quem, não importa como, nada. Ele quer ver as pessoas felizes e fazer o bem, né? Então, eu tenho muito dos dois, assim, que querendo ou não é um grande norte, né? Com certeza. É o que nos coloca nesse trilho, né? Até porque a gente, né, a nossa vida, as nossas experiências é o que vai nos moldando, né? Porque a vida, os acontecimentos, tudo que vai vindo na nossa vida, a gente tem... eu falo isso muito com os meus filhos, eu falo, a gente aprende dentro de casa, a gente tem a referência dentro de casa, a vida ela vem nos moldando e a partir disso aí a gente vai passando cada dia. E tu sabe uma curiosidade, que quando eu montei a Sussurra, meus pais não sabiam. Como é que foi contar pra eles? Eu não tinha dito, eles viram na TV. Eles viram na TV. Eu montei a Sussurra e eu montei bem quietinha, assim, fui lá, montei... Aí um dia eu fui fazer uma entrevista, no dia seguinte fui fazer uma entrevista na TV e aí a minha mãe ligou pro meu pai, porque ela me viu na televisão, num programa do Sérgio Silva ainda. Olha lá a tua filha, aquele negócio, a tua filha. E o meu pai, como eu te disse, né, gente boníssima, essa é minha filha. Ai, mesmo. que legal. Assim, então, é interessante porque assim, eu sei que os meus pais vão estar sempre próximos. E se em qualquer momento desse uma merda muito grande, meus pais estariam ali para colaborar. Mas eu sempre aprendi, cara, vai e tenta sozinha, tenta se virar sozinha. Se não der conta mesmo, aí vem. E isso também é o que eu passo para os meus filhos, né? Vai, te resolve. BO é teu. É isso aí. Se tu não der conta, eu sempre vou estar aqui. Mas vai lá e tenta... Né? Hoje em dia a gente manda para terapia também. É verdade. Conversa com a tua terapeuta. Melhor coisa. Né? Eu brinco com os meus, eu digo, gente, eu pago terapia de vocês até o final da vida. Não tem problema. Tudo aquilo que mãe carrega de que é culpa da mãe, vai lá que a terapia tá paga o resto da vida. Vai lá conversar com a tua terapeuta. Olha, lá em casa eu brinco, até o cachorro eu coloco na terapia, porque muda, né? Muda a pessoa e às vezes aquilo que ela tá na cabeça, isso é neuro... Vai na terapia, conversa com a sua terapeuta, porque isso vai resolver. Mas você sabe que eu não faço, né? Minha filha que fala, tu devia fazer terapia, mãe. Eu digo, calma que ainda não está no momento de aprofundar em algumas coisas. Olha. Calma. Mas tudo tem um momento, né? Sim. Tudo tem um momento. Sim. E o que você, Cláudia, diria para a Cláudia criança? Lá atrás, se você olhasse, né, tudo que você já viveu... Tudo que você já experimentou, que você vivenciou. E nós, enquanto criança, o que eu falo que é muito legal de ser criança é que a gente imagina um mundo. E depois que a gente cresce, né? Minha mãe sempre fala comigo, falava quando eu era a dor do crescimento. Eu nunca entendia. Depois que eu cresci, eu falei, a Dona Maria tem razão. E o que a Cláudia de hoje falaria para aquela Cláudia lá na infância? Nossa... Acho que eu diria, gata, só relaxa e vai, porque o negócio vai dar bem bom, assim. E tu vai fazer o que tu nem imagina que você vai fazer, entendeu? Porque, nossa, eu vejo assim, Milena, que a minha vida tomou um rumo tão diferente do que sempre foi, sempre era a minha expectativa até, né? Até porque, assim, a gente casa... o meu sonho era casar, meu sonho era ter filhos. E a gente nunca tem um sonho de um divórcio, por exemplo. Com certeza. Aí depois você passa por essa fase. Aí você vai aprender outras coisas que até então não tinha batido a porta, algumas dificuldades. Sim. E não sei, hoje em dia às vezes eu escuto muitas pessoas falarem assim, até nessa parte da religião, assim, né? Dê o primeiro passo que Deus te dá o chão, né? E eu escuto isso, eu digo, foi isso que eu fiz. Eu acho que eu fui indo de uma necessidade, daqui a pouco eu percebi que eu precisava de aprendizado, porque olha que interessante, quando eu montei, por exemplo, a Sussurra, eu não tinha nenhuma graduação. Nossa. Nenhuma. E como eu comecei a frequentar cursos, e eu incomodava para frequentar curso, tá? Porque esses cursos da área da saúde, né? Quem é médico, quem é da área da saúde, aí vai confirmar. Você precisa lá, tu apresenta teu diploma, o que você é, o que nós é o teu CRP, o teu CRM. E eu falava, gente, não tenho nada desse negócio aí. E eu liguei, mandava mensagem, mandava e-mail na época, falava, olha, vocês não podem negar o conhecimento, eu vou só para escutar. Já estava desbravando ali, né? Já arrepiando, porque eu sempre fui rebelde, né? Rebelde eu sempre fui. Na época da escola, eu sempre era aquela que fazia o fervo.
E aí eu comecei a participar. E quando começou a surgir essa Cláudia, que começou a falar sobre essas questões de saúde sexual, de prazer sexual, prazer feminino, enfim, eu comecei a ser chamada para ir nos espaços para falar. E aí, de repente, falei, cara, eu vou ter que estudar. Porque, Cláudia, manda teu currículo. Olha. Eu falava, gente, põe aí, formada na vida. Tipo, é o que tem. É o que tem para hoje. Põe aí, formada na vida e tá tudo certo. E aí eu falei, ok, agora eu vou ter que começar a estudar. E eu adoraria ter ido para a área da psicologia, mas eu fui para a área da educação, porque na área da educação eu conseguia fazer no EAD. Olha. Porque como é que uma mãe, Você tinha que adaptar, né? com 2 sua filhos rotina. pequenos, faz uma faculdade à noite? Ou então, como é que uma mãe com 2 filhos pequenos, tendo que pagar boleto, consegue fazer uma faculdade de manhã, não trabalhar pela manhã e só estudar? Não é? E com 2 anos de graduação eu comecei a fazer a pós, enfim, aí foi indo. Então sempre foi assim, eu via que, opa, isso daqui é uma necessidade para eu ser melhor naquilo que eu estava fazendo. E aí eu ia em busca daquilo que estava me faltando, né? E me trouxe até hoje. Então hoje, é como tu me perguntou no início, né? Quem que é a Cláudia? Então hoje é a Cláudia que atende em sexologia clínica dentro do consultório, é a Cláudia que ainda olha para essa estrutura da sussurra, é a Cláudia que tem mais tempo para cuidar de si, principalmente do meio do ano para cá. Falei, gente, deixa eu começar a deixar a filha trabalhar mais e deixa eu trabalhar menos. Vou olhar para mim. Deixa eu ver se ela dá conta e tá dando conta super bem. Que legal. E deixa eu começar a olhar mais para mim. Ter mais tempo até para tentar olhar para esse relacionamento também, porque enquanto a gente está nesse processo todo, é ótimo ter um relacionamento, mas a gente tem o foco aqui ainda, né? Porque eu tenho filho, porque eu tenho meu, né? O que eu desejo conquistar, o que eu quero adquirir, como eu quero, né? Se hoje eu viesse a sair desse plano, como que os meus filhos ficam. Então eu sempre tive e ainda tenho esse pensamento. Eu quero saber que hoje, se tudo acabar, meus filhos vão estar bem, né? Da forma que eles estão. Então, essa Cláudia lá da infância, nem imaginava. Porque onde eu cheguei, eu tenho... Eu não sei se eu teria alguém na família para dizer assim, essa pessoa chegou onde eu cheguei, sabe? Talvez uma tia minha de Porto Alegre, que é doutorada, né? Que tem doutorando na área da educação, que é uma pessoa que sempre estudou muito. Mas assim, do meu núcleo de vivência familiar, eu não tenho essa pessoa que desbravou tudo que eu desbravei. E hoje eu tenho muita consciência do que eu desbravei. E o Joinvilense me mostrou muito essa consciência. Porque quando eles me falam, meu Deus, Cláudia, eu falo, gente, sério que é tudo isso? Tipo, então tá, aceito. Nossa, Cláudia, porque tu mudou, me transformou minha vida. É mesmo? Eu aceito. Olha. E aí, escutando e aceitando, é que eu digo, cara, eu fiz muita coisa boa mesmo. Né? Eu fiz muita coisa boa para ajudar individualmente, para ajudar no coletivo, né? E de uma forma muito ousada para a cidade, não é? Os cursos, por exemplo, que você já trouxe, hoje eu só faço curso para grupos fechados, né? E aí eu entro muito mais nessa parte de educação, que é onde eu estou mais envolvida hoje, né? Com faculdade, pós-graduação, que eu também dou aula em pós-graduação, então eu fico mais envolvida nessa área da ciência e acabo trazendo hoje para os cursos isso. Mas é aquilo, o primeiro grupo passa por um processo que assim, vocês precisam saber isso daqui do corpo de vocês, como isso aqui tudo funciona. Sim. Querem saber de técnica? Ok, marca uma segunda. É isso aí. Que daí a gente fala sobre isso. Mas lá atrás, não. Lá atrás, o que mais atraía era a técnica. E talvez o meu maior conhecimento, sem dúvida nenhuma, também estava dentro disso do que eu tenho hoje dentro da ciência, né? Então, eu colocava outdoor na cidade. Né? Tu era dessa época, Milena? Tu já estava em Joinville? Não é? Aí, nossa, vamos fazer o curso de... Que horas que passa o teu programa no ar? Às 20. Ah, tá, de boquete perfeito. Meu Deus, eu lembro meu parceiro que ele disse assim, Cláudia, mas tem certeza que é esse nome? Né? E ele também é um querido. Talvez daqui a pouco tu me pergunte dele, eu vou falar mais dele. Já tá aqui, ó. Tá na ponta, né? E eu falava, não é o que vocês querem? Que nome que vocês dão? Então, é isso que eu vou falar. Tá certa. E sempre contrapondo com essa estrutura aí. Nossa, e esses temas eram o que mais bombava, né? E é interessante porque quem nunca participou acha que aprende para o outro, né? E nunca foi. Mesmo que o tema era para enlouquecer o outro, quando chegava na minha frente, bonitas, escutem aqui. Primeiro aqui, né? Escutem aqui, vamos lá, entendeu? O outro vai ser
consequência do quanto que você está tendo de prazer naquela hora. Então, eu sei hoje, muito claramente, o impacto da minha fala nessa cidade. Que legal. E você, né, como vocês sabem, o Histórias e Conexões não existe roteiro, mas a Cláudia já deu spoiler do que eu já ia perguntar. O seu parceiro de vida, ele é seu parceiro de negócios também. Também, né? também. Ele te apoia bastante, ele está sempre junto. Total. Os planos que vocês fazem. Como é que é isso para vocês? É natural? O seu sonho, a sua vontade acaba sendo a vontade dele também? A partir disso aí vocês vão construindo? Como é que é essa relação de amor e trabalho? Então, ainda bem que só eu tô aqui para responder, né? Cris, depois você escreve ainda ali, bem tá? que ele não está aqui para responder, então, amor, te amo e vou responder. Bom, o Cris é uma pessoa que veio para somar muito e me dá muita força em todo esse meu processo, né? Porque teve muitas mudanças muito significativas e ele já estava do meu lado. Por exemplo, quando eu tinha a segunda unidade, no segundo endereço, a Sussurra, veio de sopetão de Cláudia, a gente vai usar a sala, a gente vai te dar 30 dias para sair da sala. Nossa! E aí eu falei, uau, tipo... E agora, né? E agora? Eu pensei... Só se me tirar, porque se em 30 dias eu não encontrar nada melhor, eu vou continuar aqui onde eu tô, né? E vamos brigar. E aí ele já estava do meu lado. Aí a gente foi, né, nessa busca onde montar, e daí eu olhei um terrenão, que é onde está a Sussurra hoje, porque a gente construiu a Sussurra, né? E o Cristiano foi quem tirou férias para estar junto nessa operação, para acompanhar pedreiro. Nossa. Né? Porque daí eu já não sou uma pessoa de muita paciência para lidar com pedreiro, com encanador, com essa coisa toda, e ele estava junto comigo, assim. Então, naquele momento, foi o momento em que a gente começou a entrelaçar mais a relação, em que eu via que, cara, ali tem o parceiro, né? E é o parceiro para tudo, porque estar ao lado de uma mulher que fala sobre sexo e que expõe, de certa forma, muito da minha intimidade e de onde eu já estive e onde eu quero estar para poder observar como é a conduta humana e tal, não é qualquer homem que dá conta de estar nesse lugar. É verdade. E isso é fato. Né? Quando eu falei, por exemplo, dos temas da palestra, ele fazia a ponderação dele, mas ele nunca, se eu fosse você eu não faria, esse tema não sei o que, ele me fazia pensar, mas a decisão sempre foi minha. Então, ele foi construindo comigo também, porque se tu encontra um parceiro que ao menos não te critica, tu já está evoluindo, tu já está muito melhor do que eu estaria se eu estivesse sozinha. Né? Então, e assim, querendo ou não, nunca foi aquela pessoa que precisou pagar minha conta, nada, né? Isso até hoje. Mas sempre foi alguém que estava ali do lado para dizer, meu, vai, se der errado, a gente está junto. Te impulsionando, sabe? né? E é muito gostoso sentir isso de alguém, né? E aí não tem dúvida, né, Milena, que eu falo muito isso para os casais que eu atendo. Eu digo, gente, o casal que se diverte na vertical, a horizontal vai fácil. Verdade. Não é? Então, quando você tem esse parceiro de vida, você vai criando um olhar para essa pessoa e dizer, cara, que perfeito? Nem um pouco. Não, ninguém é. Nem eu. Não adianta. Não é? Mas, assim, os dois juntos dá uma boa liga. Sim. Né? E, puxa vida, que legal. estamos aí. Que bacana. Tá vendo, Cris? Teve até declaração de amor, olha. Amor meu. Ai, ô Cláudia, e aqui no Histórias e Conexões, eu sempre peço para os nossos convidados, né, para os meus convidados, deixarem uma mensagem. Afinal de contas, a gente, né, não sabe quem está do outro lado, quem parou agora para ouvir, para assistir o nosso programa. Eu gosto muito de mensagens porque eu acredito que as mensagens, elas funcionam como pílulas. Muitas vezes, dependendo da forma como a gente acorda ou da forma como a gente vai dormir, vem uma mensagem e aquilo serve de inspiração. Ou a pessoa fala, nossa, eu estou vivendo esse momento e essa mensagem veio para mim. Que mensagem a Cláudia gostaria de deixar? Eu acho que eu poderia deixar a mensagem do não desista. Independente do que você tá, né, de qualquer dificuldade que possa ter, não desista. Pode ser no teu relacionamento, pode ser na tua profissão, não desista. Tenta pensar qual é o conhecimento que te falta para superar esse momento atual. Eu trabalho com muitos casais, né, no consultório. E é uma fala que eu tenho para muitos, assim, eu digo, gente, não desistam.
Porque assim, o que vocês não conseguirem resolver agora, na outra relação vai ser o mesmo problema. Então não adianta ficar pensando não que pula, trocar né? vai ser a solução, que não é. Não é? Então é aquilo, não desistir. Hoje em dia tem muito conhecimento, né? Hoje em dia a gente tem aí rede social, a gente tem tanta coisa que quando eu comecei não existia, não é? Então eu digo, aprendam, né? E estejam abertos para aprender. E saibam que o processo não é fácil. É verdade. A gente vai encontrar algumas dificuldades, mas é isso que faz o processo ser tão bonito. É a mesma coisa que eu trouxe, né? Que tu me deu essa oportunidade para falar hoje. Teve tantos momentos que, assim, fácil não foi, mas desistir não era uma opção. E quando desistir não é uma opção, é aquilo, vai dar certo. Vai. É verdade. É isso. E os planos para o futuro? Vem novidade por aí? Vem mais uma unidade da Sussurra em Joinville? O que você pode contar pra gente aí de... Menina! Então, como que eu enxergo, como que eu vejo hoje o varejo, né? É um grande desafio tu montar uma equipe, né? A segunda unidade, a terceira unidade da Sussurra já é um sonho de muito tempo. Não é? Mas a pergunta que eu sempre faço é, e eu preciso ganhar mais esse dinheiro? Ou é melhor a gente ter uma saúde mental melhor, não é? Então, agora que a Laura está na operação, talvez, né? Talvez aí é uma energia nova, é um sangue novo, porque eu tô indo, né? Tô muito bem no consultório, tô desbravando esse mundo dentro do digital, criei todo um método que é o Laboratório do Prazer, que é uma metodologia minha. Então, eu queria ganhar dinheiro podendo viajar. Olha! Vamos fazer uma live na Europa, vamos fazer uma live no Nordeste. Ter essa possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, sem ter que estar naquele ambiente físico, né? Então, o que eu projeto é isso. Construir, sedimentar minha carreira dentro do digital, porque o digital a gente sabe que é um universo incrível que nos dá essa possibilidade, né? Então, tentar alcançar esse resultado dentro do digital para ter liberdade geográfica. Porque daí sim, aí o filho pode estar não sei aonde, fulano não sei aonde, os amigos não sei aonde, e a gente está nesse mundão aí aproveitando a vida. Aproveitando todo aquele esforço que a gente, ralou uma vida inteira para dizer, tá, agora... Verdade. Vou aproveitar. Olha, a Cláudia, a gente já tem, já acabei de ter um novo negócio. Histórias e conexões pelo mundo. E eu já tenho uma parceira. Pronto. Fechou. É isso. Hoje, nesse episódio, já temos um novo projeto. Histórias e conexões pelo mundo. Afinal de contas, a gente ama viajar. A gente ama conhecer culturas. Não gosta de ficar parada muito tempo no mesmo lugar. Olha que delícia, tá vendo? Quando eu falo que o Histórias e Conexões transforma, traz mensagens, é isso. Convidada de hoje, mais que especial. E como é que as pessoas te encontram, Cláudia? Passa suas redes sociais, passa da loja também, da Sussurra. Já fica o convite, tá? Para quem é de Joinville, mesmo para quem não é, pode fazer pedido, porque ela envia para o Brasil inteiro, tá? Como é que as pessoas encontram? Então, o meu Instagram é @CláudiaSexóloga. E só detalhe, né? Porque quem trabalha com sexualidade, vocês vão precisar colocar lá no Instagram @CláudiaSexóloga, senão o algoritmo não entrega. E o da Sussurra, @SussurraOficial. Quem é de Joinville ou das cidades próximas, venham conhecer. Né? Eu tenho certeza que a Milena já deu muito spoilers da Sussurra. Não é uma loja que vende só produto, mas vende educação em sexualidade. Então, a equipe é treinada para isso. Né? E aí eu no consultório é a mesma coisa, né? Às vezes vocês estão com dificuldade aí no relacionamento, não sabe por onde começar. Talvez o meu cantinho lá seja um ótimo começo, ou então me seguir já é um ótimo começo, ou então juntar um grupo de amigas ou amigos, porque às vezes tem mulheres que falam, tem que fazer para os homens. Sim. Tem homem ou não tem homem que faz, Milena? Tem. Então é só juntar um grupo dos amigos, a gente faz um bate-papo, porque educação em sexualidade é algo que a gente nunca teve. Verdade. Então tem muita coisa que um conhecimento assim pode transformar muita coisa. Ou se não, o meu próprio produto digital, que é o Laboratório do Prazer, que está na Hotmart, que também tem é um compilado de todos esses meus anos de estudo para levar essa transformação, seja para individualmente, numa questão de prazer feminino, autoconhecimento, ou esse autoconhecimento para o relacionamento, ou que o homem também queira conhecer mais como que a gente funciona. Olha, eu sou assinante, tá?
A dica fica de quem comprou o produto, de que gosta, é maravilhoso, é muito bom. Coloquei meu marido para assistir, afinal de contas, conhecimento tem que ser para todo mundo, não tem que ser só a mulher ou o homem, tem que ser o casal. Ele já sabia tudo, certo? Ele já sabia. O curso, ele já sabia tudo. Já tinha o certificado da sussurra, ó, muito tempo. Agradeço muito a Cláudia, porque isso ajudou muito. Isso é maravilhoso. Cláudia, eu só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. O bate-papo de hoje foi incrível, foi gostoso, foi leve. Foi bom pra ti, Milena. Foi maravilhoso. Foi bom pra ti. Então eu fico feliz. Foi maravilhoso. Desde o primeiro momento, quando eu falei com a Cláudia que eu queria que ela viesse aqui no Histórias e Conexões contar, ela logo no começo já matou a charada. Afinal de contas, bora lá. É a gente trazendo histórias, falando sobre as nossas conexões, que a gente transforma vidas, que a gente ajuda as pessoas a serem cada dia melhores. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. Tenho certeza que quem ainda não te segue vai te seguir. Eu acompanho a Cláudia nas redes sociais e o que ela fala ali é verdade. É muito legal quando ela fala sobre atividade física e ela fala... É muito bom, tá? É tudo, né? Assistir os seus stories é muito bom. Porque tem conhecimento, tem alegria, tem diversão. E você é uma pessoa que você tem uma luz que é tua, tá? Não sei se as pessoas já te falaram, você tem uma luz. Primeiro que você atrai as pessoas que você tem o perfil parecido e isso é muito bom. Porque as pessoas atraem e não saem mais, tá? Olha que coisa boa. Ótimo. E eu sempre falo o teu nome. Hoje uma amiga falou assim, você me apresenta a Cláudia? Aí eu falei, claro que eu apresento a Cláudia. Não, porque eu sempre ouço falar e ela é isso tudo e mais um pouco. Então fica aqui o meu agradecimento por ter vindo Milena. contar a sua história. Ela é muito forte, ela é marcante e ela é encorajadora. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo, que ouviu o nosso programa, vai conhecer um pouco mais a Cláudia e vai dizer, uau, que mulher incrível. Obrigada. Eu que agradeço mesmo. por essa oportunidade, Milena, de recordar, de reviver esses momentos, né? Nossa, foi muito melhor do que eu imaginava. Olha que coisa boa. Foi um prazer estar aqui contigo. Ai, que coisa boa. E com essa mensagem maravilhosa, estamos ficando por aqui em mais um episódio do Histórias e Conexões. Mais uma vez agradecer o carinho de todos vocês. Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.